1 Coríntios 15, verso 58, diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Não precisa, obrigado, não precisa. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? O que eu quero falar um pouquinho hoje, rapidamente, para nós irmos ali para o café? A importância da congregação, da comunhão, do relacionamento enquanto igreja. Eu escolhi esse texto e esta carta porque a igreja de Corinto foi uma das igrejas mais problemáticas do início da igreja do Senhor, daquele primeiro século, das igrejas que Paulo fundou, vamos dizer assim, e que Paulo acompanhou e foi apóstolo delas. A igreja de Corinto era uma igreja extremamente dotada de poder de Deus. Não faltava na igreja de Corinto nenhum dom, Paulo disse. Você imagina uma igreja completa de todos os dons que os céus podem dar. Porque a gente percebe nas igrejas que elas têm características no que diz respeito a dons. Algumas igrejas são mais usadas por Deus na área de libertação. Outras igrejas, ministérios, vamos dizer assim, parte do corpo de Cristo, são usados no que diz respeito a cura, milagres. Outras são muito fortes no evangelismo, na pregação, no ensino, na palavra de sabedoria, na palavra de conhecimento, enfim. São muitos os dons. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos eles. Todos. Paulo diz assim, não falta a vocês nenhum dom. Olha que coisa extraordinária. Se chegasse naquela igreja um paralítico, ele ia andar. Se chegasse naquela igreja uma pessoa endemoniada, ela seria liberta. Se chegasse naquela igreja, num culto deles, alguém precisando de uma sabedoria, de um conhecimento para transformação de qualquer coisa que fosse, ele receberia aquela palavra. Não faltava a eles nenhum dom. Todavia, foi uma das igrejas com maior dificuldade ou defeito de caráter. Uma igreja que ao mesmo tempo que era dotada de dons poderosos, era uma igreja de muitos mau caráter. Gente deturpada na sua condição moral mesmo. Logo no primeiro capítulo da primeira carta de Paulo ao Coríntio, ele já começa falando sobre as divisões da igreja. Ele já começa a falar que era uma igreja cheia de poder e dividida. Dividido entre eles. Divisão é consequência de presunção, de vaidade, de insubmissão, de pretensão. E de fato, o dom que eu e você carregamos pode nos envaidecer rapidamente. E pior, pode gerar algo que não deveria acontecer, mas a carnalidade em nós, quando a gente tem dom, mas não tem caráter formado, gera competitividade. Tu tens o dom aí de palavra de sabedoria, mas eu oro pelos enfermos e eles são curados. Logo, a preferência e a maior visibilidade tem que ser minha. Aí Paulo diz assim, vocês são os babacas. Pensar desse jeito? No capítulo 1 ele fala isso. No capítulo 3 ele fala das divisões. No capítulo 5, ele vai falar que era uma igreja também altamente imoral. De imoralidades sexuais ao ponto de um filho se deitar com a mulher do pai. E todo mundo achando normal. Não, está tudo certo, ainda não. Por quê? Porque muitas vezes o indivíduo que é dotado de um talento dos céus, que não é ele, o dom não é meu, o dom é Deus em mim. Mas por Deus me usar, por causa da demanda e da necessidade de alguém, eu tendo a achar que Deus me usar, Ele está me aprovando.
Então eles aprovavam a imoralidade sexual porque, afinal de contas, o bastidor era podre. Mas chegava no culto, acontecia alguma coisa e eles aplaudiam. Então Deus está aprovando, já que eu estou fazendo tudo errado. Até eu sei que está errado, mas se Deus está permitindo, talvez para mim, Deus viu um filho tão especial que ele faz algumas concessões. Aí Paulo vai dizer: babacas, vocês estão errados. No capítulo 6, Paulo vai falar sobre os litígios entre irmãos. Era uma igreja de divisões entre eles, divisão no que diz respeito à vaidade, eu sou de um, eu sou de outro, como ele diz, um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, um prefere o pastor, quando o bispo prega no domingo, glória a Deus, quando vem outro não gosta nem de ir para o culto, e está cheio de gente assim, como se a palavra de um fosse mais importante do que a palavra de outro. O que importa, eu já falei 1 milhão de vezes, não é o mensageiro, é a mensagem. A gente precisa aprender a valorizar a mensagem. Óbvio que a gente dá honra ao mensageiro, ele recebeu uma palavra do Senhor, a gente se alegra com ele, a gente contempla a vida dele, faz parte de tudo isso, mas o mais importante que o mensageiro é a mensagem. E não hipervalorizar o mensageiro ao ponto que, se outro trouxer uma palavra, eu não vou nem no culto, porque não é o bispo pregando. E não é só comigo, tem gente que prefere a mim, tem gente que prefere outros pastores, tem gente que fica brava quando eu prego. Isso é normal, faz parte. Gostaria de ver outro. Morde o dedo e talvez Deus seu me leve. Vão ter que me engolir, como dizia o pastor Zagalo. Aí Paulo fala das divisões, aí Paulo fala da imoralidade sexual. Aí no capítulo 6, Paulo vai falar dos litígios entre irmãos, que eram confusões que eles arrumavam, faziam negócios, um não pagava o outro. A comunidade, a comunhão, uma das coisas que é bênção de Deus na comunhão da igreja, é a igreja prosperar. A igreja prosperar fazendo negócios. A igreja prosperar fazendo contratos e negócios, relações comerciais, de cunho secular mesmo. Se eu tenho uma loja, eu vendo para os irmãos da igreja, se os irmãos da igreja compram os meus produtos, eles estão me abençoando. Agora, eu tenho que entregar o produto que eu prometo e o irmão tem que dar bom exemplo de pagar a conta. Lá eles estavam tendo litígios, aí eles iam para juízes, para a justiça, uns contra os outros. Aí Paulo diz assim, isso é uma completa derrota. Será que vocês não têm entre vocês irmãos que sejam justos e que podem mediar as confusões que vocês estão arrumando entre vocês, para não levar o nome do Senhor, da igreja do Senhor, à desmoralização pública? Para que ímpios julguem as causas que vocês não conseguem resolver entre vocês, e não vão só julgar, vão falar de vocês depois? Isso está errado. Olha que igreja conturbada, que igreja abençoada para você congregar. No capítulo 8, Paulo vai falar sobre a comida sacrificada a ídolos e a liberdade individual. Era uma igreja que tinha um sincretismo religioso. Eles estavam vindo de um mundo muito idólatra, todo aquele panteão grego, todas aquelas idolatrias, e agora se convertendo, então ainda misturando muito Jesus com Genésio, e ao mesmo passo, não sabendo a importância de certas liberdades que eu tenho, podem levar os meus irmãos a pecarem. E muitas vezes eu abro mão de liberdades individuais para que o meu irmão não tropece, porque ele não está preparado, ele não pode, ele não consegue conviver com o que eu convivo. É o lance, por exemplo, da bebida alcoólica. A Bíblia Sagrada nunca disse que a bebida alcoólica é pecado. Pecado é embriaguez. Agora a embriaguez é muito subjetiva. Tem gente que a sua cultura, muitas vezes, toma alguma bebida alcoólica como uma questão cultural. Você vai em Portugal, por exemplo, é muito comum eles beberem vinho no almoço. Você vai na Alemanha, por exemplo,
Tem muitos irmãos que bebem cerveja como a gente bebe suco, e para eles é uma questão cultural. Para o Brasil, para a maior parte das pessoas, a bebida alcoólica está associada à libertinagem. O cara não bebe porque ele gosta do sabor da bebida e ele degusta a bebida, ele bebe porque ele gosta da tonturinha. Então não tem a ver com o sabor da bebida, até porque, não sei, talvez alguém goste, é ruim. Quando eu estava no mundo, eu não bebia porque eu gostava de beber, eu bebia porque eu gostava de entender a festa. E não dá para entender a festa de cara. Chega na metade da festa, se você já não entende mais nada, você tem que acompanhar o ritmo, então vamos tomar um negócio para entender. Para mim, bebida é pecado, eu tenho que passar longe disso. Para mim não serve, bebida alcoólica e Fernando não combinam, eu me transformo numa pessoa que Deus não quer que eu seja. Agora eu não posso sair por aí condenando os outros, talvez tem gente que não se embriaga. E tem coisas que no meu exercício de liberdade, eu não exerço porque não combina com a figura pastoral. Vamos supor que bebida alcoólica fosse uma coisa que eu degustasse, vamos supor que eu fosse uma pessoa que, sei lá, eu gosto de uma cervejinha. Se você passa num restaurante e vê o bispo tomando uma cervejinha, o que você vai pensar? Não estou embriagado, não estou pecando, você devia guardar a língua dentro da sua boca, mas se você vê, não combina, não é, gente? E por que não combina com o bispo, combina com você que é crente? Paulo está dizendo isso. Não é porque você gosta de comer carne ou beber vinho que você vai levar o teu irmão a tropeçar. Então eu não bebo carne, não como carne, nem bebo vinho, para não levar o meu irmão a tropeçar. Paulo está falando isso. Que igreja boa para congregar, era confusão direto. Agora, apesar de ser essa igreja, Paulo está dizendo aqui, para eles se esforçarem na unidade e na comunhão, se esforçarem no relacionamento, na importância da congregação. Se uma igreja problemática assim, Paulo incentivou a comunhão e a congregação, porque certamente o bem vence o mal, um vai ajudando o outro, um vai qualificando o outro, um vai podando o outro, e assim eles vão melhorando, quanto mais um ambiente saudável. Quanto mais uma igreja que está saudável, uma igreja que está, a maior parte das pessoas estão caminhando para um lugar de luz, de sensatez, de crescimento, de sabedoria. E aí, comparando a igreja de Corinto, a igreja do CI, vamos botar aqui nós, eu acredito que a gente está moralmente muito superior. De dons, não. Eu oro para que o Senhor nos dê muitos dons, para que o Senhor derrame toda a qualidade de dons, para que a gente seja de fato uma igreja completa em dotação dos céus, porque o dom serve para a edificação da igreja. O dom não serve para edificação pessoal, serve para a edificação do corpo de Cristo. Eu oro por isso. E eu sei que o Senhor tem dado pessoas dotadas de muitas bênçãos dos céus em todas as áreas, isso vai acontecer ao seu tempo. Agora, moralmente falando, graças a Deus, pelo que a gente percebe, e a gente vê no dia a dia, nós estamos mais saudáveis. Se lá era importante a comunhão, quanto mais aqui. Igreja é igreja quando há relacionamento. E aí a importância da integração. Eu estava agora ainda ali, antes do culto começar, conversando com o Levi, não sei se ele está aí ainda, está aí o Levi? Não. Ele estava conversando, está aí? Não sei se... Ele estava conversando com o Jô, e ele veio apresentar um projeto, e ele está congregando conosco há 1 ano e meio, mais ou menos, e ele veio de outro ministério, e ele falando para mim que, outro dia ele veio num jantar, e ele sentou com um casal que também está congregando há um certo tempo, e eles começaram a conversar como novos membros na igreja, na dificuldade que eles sentem, aí ele usou essa expressão, de furar a bolha, de entrar na comunhão. E aí eu disse a ele, tá, mas vocês estão, de certa forma, fazendo algo para entrar, para participar? Porque apesar da igreja ser muito grande, como o Anderson aqui mencionou, cada culto senta no lado de alguém diferente. Isso é um fato. Só que o núcleo duro
daqueles que estão no dia a dia da igreja, que conhecem todo mundo, ele não é grande, ele é pequeno. Tanto é que ele tinha dificuldade de sentar todo o culto, alguém diferente, não conhecia ninguém, mas quando ele chegou em alguém que conhecia todo mundo, a coisa aconteceu. O que ele fez? Ele se encostou no líder de casados, que já apresentou todo mundo, acabou, já está dentro. Agora, tomou uma atitude de querer participar, isso é muito importante. Por outro lado, como igreja, nós temos que iluminar esse caminho, nós temos que esclarecer esse caminho e incentivar as pessoas a participarem. Eu sempre falo, há determinadas bênçãos que os céus estão para derramar sobre nós, que só virão sobre a coletividade. Tem coisa que Deus quer derramar sobre essa igreja, que por mais que nós já sejamos muitos, nós não vamos dar conta, precisa agregar um pouco mais de gente para que Deus possa derramar. Coletividade, a bênção da comunhão, a bênção do Salmo 133. A igreja, ela é chamada ao relacionamento, e as cartas nós vamos ver o tempo todo incentivando, unidade de espírito, unidade de propósito, unidade de pensamento. Então o que a gente precisa é desenvolver métodos para que a gente possa de fato qualificar isso. Teve uma frase que mudou a minha vida, volta e meia eu repito ela: nós somos ótimos obstetras e péssimos pediatras. Enquanto igreja, nós somos ótimos obstetras e péssimos pediatras, ou seja, a gente é muito bom para dar à luz, mas é difícil de desenvolver o recém-nascido. O cuidado da primeira infância, dos primeiros alimentos, da troca da fralda, do tempo que ele é totalmente dependente de nós para poder se firmar. Então a gente cria mecanismos, movimentos que a gente se fortalece nisso. Antes da integração nós tivemos muita dificuldade, nós ganhávamos e perdíamos muitas pessoas. Ganhava muita gente e saía muita gente também, porque a gente não conseguia simplesmente cuidar. Porque faltava esse caminho iluminado para que a pessoa pudesse, se ela desejar, então trilhar, ela vai conseguir ter a tão importante e desejada integração, consolidação e comunhão com os irmãos. Então a gente precisa fazer isso. No CI, graças a Deus, a gente está a cada dia dedicado. O trabalho do Anderson e da Juliana é maravilhoso, da equipe que está com eles, e toda a integração da integração com o resto da igreja, né, com os departamentos que vão desenvolvendo. Existem pelo menos 3 tipos de pessoas, para nós irmos para o final aqui, que vêm à igreja e que precisam se integrar. Mas qual é a dificuldade deles? O primeiro é aquela pessoa que ela chegou na igreja, mas ela estranha o ambiente. A igreja não é algo familiar para ela. O ministério é algo novo, congregar é algo novo, ela veio de um outro mundo, ela veio de uma outra realidade. Então ela está na igreja, mas ela está ainda um pouco arredia. Ela até está disposta a em algum momento participar, mas ela ainda não está bem disponível. Ela está vindo só nos cultos de domingo, ela não quer se envolver, ela quer observar, ela quer conhecer um pouco mais. Como igreja a gente respeita, a gente deixa o caminho aberto, mas a gente respeita esse tempo de cada um, e tem gente que leva um pouco tempo, tem gente que leva mais tempo, enfim. Mas em algum momento, se começar a beber da água, se começar a experimentar, se começar a ter relacionamento com Deus, experiências particulares, é natural o processo de agora querer se relacionar com aqueles que também têm. O segundo grupo de pessoas são aqueles que de fato não querem. Não querem. Estão arredios talvez por traumas. É o filho do pastor, o filho do crente, o membro de outra denominação que por muito tempo foi ferido, foi magoado, foi entristecido, e ela não quer se envolver imediatamente. E eu vou dizer para você que isso é bom por um momento. Por quê? Porque protege o rebanho. Uma raiz de amargura amargura muitos, contamina muitos. Existem pessoas que precisam de fato de um período de cura, porque senão ela transfere todas aquelas amarguras que ela tem
que não são tratadas ainda, para o ambiente novo que ela está. Então, um ambiente que está saudável passa a ficar contaminado. Essa pessoa, ela precisa de um tempo de cuidado, não de convivência, mas de cuidado especial. A gente precisa, como igreja, ter um departamento especial de restauração de vidas. E aí não se trata de coletividade, se trata de um aconselhamento, se trata de um discipulado particular, se trata de um relacionamento mais de limpar essas feridas, para então colocarmos novamente no convívio. Eu creio que, se nós estabelecermos isto, nós vamos desenvolvendo a saúde espiritual da igreja. Uma vez que a gente tem isso bem estabelecido, é chamar essa pessoa de fato, para além dos cultos, para o momento da comunhão. O Vision Day, por exemplo, é um lugar que a gente consegue plantar a identidade que nós temos. Falar para as pessoas o que a gente pensa, o que a gente quer, para onde a gente está indo, dar a elas um esclarecimento sobre aonde ela está pisando, e para também que possa nos provar, porque ela vai poder identificar se o que a gente fala é o que a gente está vivendo, e aí então sim, trazer para o meio da comunhão, colocar no curso de cooperadores, colocar nos cursos da igreja, nos lugares, para que a pessoa possa de fato exercer aquilo pelo qual todos fomos chamados, o serviço. Uma coisa é fato, quem conheceu o Evangelho não presta mais para o mundo, não presta mais para o afastamento da comunhão. Como o Anderson falou, como eu também já vivi, tem gente que, porque se decepciona com pessoas, se decepciona na igreja, e nós vamos nos decepcionar, em algum momento a gente vai se entristecer um com o outro, a gente fere um ao outro, mas nós não podemos punir ao Senhor, por causa das nossas desavenças, e nós não podemos achar que por causa de um mal que nos foi feito, vamos considerar o mal premeditado, o mal do perverso. Não é o mal daquele porque todos nós em algum momento ofendemos uns aos outros, mesmo sem querer, acontece. Está todo mundo bem intencionado, está todo mundo querendo ir para o mesmo lugar, vamos considerar que está todo mundo querendo o Senhor, mas em algum momento a gente se entristece pelas nossas divergências, coisas que acontecem. Isso aí não causa um dano maior, mas vamos considerar o dano do perverso, aquele que deliberadamente é o joio no meio do trigo, que está aqui para morder, para devorar, para se possível afastar alguém. Paulo está dizendo assim: apesar destes, mantenha-se firme, apesar desses, mantenha-se trabalhando e servindo a obra do Senhor, porque no trabalho que você faz para o Senhor, nunca será inútil. Apesar desses, pense o seguinte: você é sincero, você está fazendo de coração puro, mas você não é o único, tem outras pessoas também de coração puro e sincero. Talvez um de coração perverso te feriu, mas não puna todos os outros, porque você não é o único. Pensar que é o único também é uma vaidade, uma presunção. Tem muita gente de coração puro e sincero, que não merece ser afetado, prejudicado com a tua saída, porque a tua saída fere o corpo. Você abrir mão do que o Senhor te entregou, fere o corpo. Por mais que você diga o seguinte: eu não tenho cargo na igreja, eu só venho no domingo, mas se você é membro dessa casa, a tua presença abençoa o corpo, e a tua ausência fere o corpo. Lembra que eu falei? Existem coisas que Deus quer derramar, que precisa ter um número determinado de pessoas, de um só propósito, de um só coração. Talvez essas pessoas nem se conheçam, talvez essas pessoas, muitas delas nem fazem parte dos trabalhos ministeriais da igreja, mas a igreja é muito mais do que os ministérios eclesiásticos que ela tem. A igreja é um organismo vivo que se espalha pela cidade inteira. Não tem nenhum cargo na igreja, mas são tão igreja quanto o pastor que prega no domingo, e a ausência deles prejudica todo o corpo. Quando eles não vêm num domingo, talvez não serão nem notados, mas o Senhor está notando, está faltando.
está prejudicando o meu corpo. Então amadureça nesse ponto. Existem pessoas que talvez vão te ferir na caminhada, mas entenda, tem mais pessoas de coração puro, e o Senhor está dizendo: seja sempre diligente, dedicado à obra do Senhor, porque no Senhor o trabalho que você faz não será inútil. Na comunhão, no relacionamento, e nós como igreja proporcionando cada vez mais essas possibilidades das pessoas se integrarem, pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê capacidade de identificar propósitos, porque o servir, como eu disse para você, a gente não presta para mais nada no mundo, e quando a gente se encontra na igreja do Senhor, o nosso desejo de fato é participar. Quando a gente está em casa, quando a gente entende nosso propósito, quando a gente está de bem com o Senhor, como eles disseram, eu até pensei em não fazer nada, mas não tem jeito. Tem muito crente dizendo isso: quer saber de uma coisa, eu estou na igreja nova agora, eu estou chegando, já trabalhei. Você não consegue por muito tempo, porque a tua maior alegria é servir. O teu maior senso de utilidade é de fato servir. Você para de servir porque se entristece com alguém, mas se você estiver de bem com Deus, você serve. Você serve, você deseja fazer isso, você sente falta disso. Como igreja, como liderança, nós devemos encontrar o propósito das pessoas, ajudá-las a encontrar, ou se elas já têm e nós já identificamos, projetar, incentivar o propósito. Servir a igreja não significa alguém dizer assim: ó, você vai fazer isso. Não é dar uma função, é identificar o propósito da pessoa. O propósito não é o desejo. Desejo e propósito são coisas diferentes. Às vezes eles coincidem, mas mais importante que o desejo é o propósito. Eu, por exemplo, eu desejaria fazer parte do Ministério do Louvor, mais do que pregar, de verdade. Eu olho essa galera que canta, eu olho o Pedro ministrando e digo: cara, como eu desejaria. Mas é o meu desejo, não é o meu propósito. Deus não me dotou, né? Se eu for fazer o meu desejo, eu vou acabar com o Ministério do Louvor da igreja. E tem gente que deseja ir para o Alenon, mas se for para o Alenon, vai estragar o Alenon. Não estraga, meu irmão. Mas não é porque você não tem o que você deseja, que você não tem utilidade. Alguma coisa você é dotado por Deus, por isso que você está aqui. Deus não ajunta pessoas aleatoriamente, Deus une propósitos. Todo mundo tem um propósito. Ah, Fernando, você é traumatizado com o teu propósito? Não, eu sou muito feliz com o meu propósito. Mas desde o início não foi o que eu escolhi, foi o que Deus escolheu para mim. Me satisfaço, me realizo, prego, vejo os testemunhos, sou feliz. Mas só para você entender que às vezes o desejo não tem a ver com o propósito. Qual é o propósito de Deus na sua vida? No que você realiza, que você sabe que é bem feito, que edifica o corpo do Senhor? Flua nisso. Eu quero dizer, como pastor dessa casa, e eu sei que eu posso falar em nome dos líderes dessa casa, o nosso prazer é ver você se destacando, evoluindo, se diferenciando, se fortalecendo no teu propósito. A maior parte das pessoas que eu sento para conversar, a minha pergunta é essa: começa a falar de igreja, de servir, qual é o teu propósito? Ah, eu não sei qual é o meu propósito. O que você flui? O que você faz que é bem feito? Ah, mas o que eu faço que é bem feito, o irmão agora, por exemplo, que eu estava conversando, ele é educador financeiro. Ele ensina sobre empreendedorismo. Aí ele estava me mostrando o trabalho que ele faz, inteiro fundamentado na palavra do Senhor. E ele trabalha no secular. Ele dá treinamento de desenvolvimento financeiro para pessoas que querem empreender, que querem avançar, que querem investir. E ele diz: lá fora eu não cito a Bíblia, porque as pessoas têm muito preconceito às vezes de falar a linguagem evangélica, mas tudo que eu uso é princípio bíblico. E eu gostaria de, quando eu estou muito tempo, ele é assim para mim, eu estou há muito tempo, desde que você pregou sobre o envolvimento com a igreja, o servir a igreja do Senhor, eu estou no meu coração de servir com o meu propósito. É isso que eu sei fazer, é isso que eu faço bem. Ele disse assim: ó, eu já fui da outra igreja que eu era, eu já fui
líder de louvor, já trabalhei com os jovens, mas o meu propósito é treinar pessoas. Ou seja, ele desejava estar lá, estava lá. Mas ele entendeu que o propósito dele é desenvolver pessoas. E o reino de Deus é empreendedor. E aí eu disse a ele, cara, monta esse projeto, talvez para a gente fazer um workshop, um treinamento para as pessoas dentro da igreja. Quanta gente dentro da igreja que quer começar um negócio e não tem uma educação financeira básica, de gestão, de organização, de planilha, de investimento. Esse negócio é de Deus, cara. Porque pessoas prósperas prosperam o reino de Deus. E tem muita gente que não precisa nem ganhar mais não, só precisa aprender a gerir o que Deus está dando. Só não administram corretamente, como disse Jesus, eu te dei 1 talento e você multiplicou por 2, te dei 5, você multiplicou por 10, e não enterrou. Jesus ali estava falando de dinheiro, Jesus não estava falando de Jesus estava falando de uma organização financeira, de um negócio que Deus colocou na mão da pessoa. Então, é também para o reino de Deus. Agora, assim prontamente, talvez você pense, ou talvez ele pensou muito tempo, tá, mas o que isso vai servir? Porque o pastor disse sobre servir, a importância de servir, mas cantar eu não quero. Eu cantava, mas já vi que eu não. Outra coisa não. Meu propósito é esse. Eu falei, então pega esse teu propósito e doa um dia. Lá fora você está treinando tanta gente, você tá crescendo com isso. Pega um dia e faz um workshop, treina as pessoas, os irmãos da igreja. Ele ficou feliz da vida e vai fazer em nome de Jesus. O que você flui? Qual o teu propósito? Você pode ter certeza que como igreja a gente precisa dele. A gente precisa avançar. Agora, nada acontece sem uma comunhão profunda. Nada acontece antes de um relacionamento sincero, num mesmo espírito, num mesmo coração, numa mesma visão, numa mesma identidade. Então hoje foi muito importante o que o Anderson trouxe aqui sobre a integração, o relacionamento, o desenvolvimento da comunhão. A segunda-feira, repito, é mais uma estratégia de Deus para reforçar a comunhão. Os que já têm, reforçarem ainda mais, os que estão chegando, furarem a tal da bolha e entrarem e fluírem no seu propósito em nome de Jesus. Amém? Então mantenha-se firme, seja constante. Dê graças a Deus que você não congrega em Corinto, você congrega em Itajaí, porque em Corinto seria bem mais difícil para você, e Paulo estaria dizendo para você, apesar de fica, apesar de não falta os cultos, apesar de se relaciona, apesar de tenha comunhão, apesar de fica firme, não larga, porque o teu trabalho não vai ser em vão. Aqui, graças a Deus, nós estamos tendo um ambiente saudável, de relacionamento sincero. Quando a gente identifica alguém que está querendo corromper, a gente marca, como disse Paulo, a gente marca, está marcado. Não arranca para não arrancar joio junto, mas está marcado. Não se associa, não transfere unção, não estabelece liderança, porque enquanto está no meio, mas não tem poder e autoridade, não incomoda, até incomoda, mas não causa estragos. Então a gente pede ao Senhor discernimento para proteger o rebanho de gente mal intencionada. Agora, gente que erra, meu Deus do céu, eu tenho que ser o primeiro a sair dessa igreja, porque agora eu estou tentando acertar, você também está tentando acertar? Então vamos juntos, gente. Vamos nos manter firmes e constantes, fluindo no nosso propósito, porque não será inútil. E grandes bênçãos o Senhor derramará sobre o valor da comunhão e dos relacionamentos sinceros da igreja. Amém?